Oi, povo! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer um relato do meu parto normal pelo SUS. Então, gente, eu tava criando muita coragem para trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu queria trazer tudo detalhado, falar como foi que foi o meu parto, se doeu, se foi fácil, se a criança demorou de nascer, passar minha experiência para vocês e também gravar aí para deixar de lembrança, né? Aí até para mim mesmo, daqui uns 10 anos, 20 anos, né? Deixar de lembrança aí pra mim. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aí pra vocês, tá bom? E aí eu não queria deixar nada pra trás, e aí eu demorei esse tempo todo pra mim, quando tivesse mais instável, eu pudesse trazer aqui pra vocês tudo explicadinho, tá bom? Então, antes de eu ir pro vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, e se não puder também. Mentira. Se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua que esteja grávida, que quer ser mamãe, né? Que tem medo de ter o seu bebê, né? E é isso aí. Agora vamos pro vídeo. Então, gente, tudo começou no dia 21 de abril de 2019. Então, há uma semana atrás, o meu tampão mucoso saiu. Só um pinguinho assim no banheiro, né? Na hora que fui no banheiro, eu olhei e vi que ele saiu. Então a gente ficou naquela expectativa de que qualquer momento a criança poderia nascer. Daí as nossas coisas já estavam arrumadas, né? A mala do bebê já estava arrumada, a documentação já estava arrumada. Os médicos também, né? Eu passei uma semana antes, se eu não me engano, no médico, né? Pra saber como é que eu tava, né? Que eu não tinha data, assim, da minha menstruação se certa. Então, os médicos, na contagem deles, pela ultrassom, eu já tinha tido as 40 semanas e em qualquer momento o meu bebê iria nascer. E aí, o que acontece? Os médicos disseram com a gente que era pra mim ficar em alerta, né? Só que aí, na minha cabeça, eu disse assim, os médicos não sabem a data, tá demorando, e eu nunca tinha sentido nada, né? Eu falei assim, como eu não tô sentindo nada, deve ser que a criança não vai nascer agora, não. Então, pronto, ficamos tudo de boa, normal em casa. E daí, quando foi no dia 21 de abril de 2019, em volta das 5 horas da manhã, eu senti umas cólicas. Assim, eu senti acho que umas 2 vezes, mais ou menos, foi. 2 vezes essa cólica me pegou de madrugada. E daí, quando foi na terceira vez, né, eu falei assim, eu vou deitar, vou ficar na minha aqui dormindo, né? Tava dormindo com meu marido do lado, graças a Deus ele tava por perto, porque ele trabalhava viajando, e eu fiquei com medo de, na hora, ter que chamar outra pessoa pra me levar. Daí, ele pegou e tava dormindo, eu peguei e disse assim, ó, vou continuar aqui, porque B tá aqui, qualquer coisa eu chamo ele. E desse chamar ele aí, que eu senti uma outra contração mais forte. E não, assim, tava dando. Deu um, acho que tipo, agora, daqui a 10 minutos, deu outra. Depois eu falei assim: eu vou esperar quanto tempo vem, que a médica falou comigo que quando eu começasse a ter as cólicas, eu contasse, cronometrasse de quantos em quantos minutos ia ficar. E que no momento que chegasse de 3 em 3 minutos, a gente procurasse ir para o médico. Daí essa cólica veio com 5 minutos depois, mais ou menos. Aí eu falei, não, isso daqui não é normal. Falei, chamei meu marido, e aí a gente levantou para fazer as coisas do dia a dia, tomei café, normal. E essa cólica começou a vir. Era às vezes de 10 em 10 minutos e às vezes de 5 em 5 minutos. Daí tava tudo bem, tudo suportável. E nada de passar na minha cabeça do que tinha por trás disso tudo aí. E aí, resumindo, eu fui, comecei, eu lembrei, né, que já fosse ser um toque, né, sinal da criança nascer. Comecei a fazer tudo o que eu fazia antes. Exercício, fiz agachamento. Eu corri do quintal de lá de baixo para aqui para cima. Corri lá em cima, até lá em cima de caminhada. Fiz agachamento, eu fiz até dança, achando eu que estava facilitando a saída do meu bebê. Daí o dia se passou, eu almocei e essa dor nada de parar. E vinha constantemente, sempre esse horário. Enquanto eu tava vindo sempre esse horário, dava pra me fazer algumas coisinhas, tipo arrumar a casa, varrer, comer de boa, né? Só que daí começou a vir de 3 em 3 minutos. Nisso eu tava cronometrando desde de manhã cedo. Eu falei, na hora que tiver 3 por 3, eu vou me mandar para o hospital. E aí a avó dele tava aqui comigo, o marido dela e ele também. Só que ele saiu, foi depois de meio dia pra trás, ele saiu, fiquei com a avó dele e ele foi pra aqui, pro vizinho aqui perto. Aí eu peguei, né, enquanto ele tava na casa do amigo dele, fui e continuei fazendo minhas coisas. Quando começou a vir 3 em 3 minutos,
Aí foi que eu fui ver coisa. Comecei a sentir desgastada. Aí eu liguei pra minha irmã, tô sentindo dor, parece que eu vou parir hoje. Já comecei a sentir as cólicas, que eu nunca tinha sentido nada, né, durante a gravidez. Então, pra mim, aquela cólica ali tava de boa ainda, não tinha um pedacinho de nada. Aí eu peguei, liguei pra ela e disse, olha, já que começou a sentir dor, tu vai parar de comer. Exatamente isso. Pare de comer, porque se precisar fazer normal, cesáreo, você vai ter que fazer cesáreo. Aí eu falei, tá bom. Vou parar de comer. 3 horas da tarde parei de beber água e parei de comer. Achando eu que possa ser que eu tivesse que fazer o cesáreo, né? Daí, começou a vir de 2 em 2 minutos. Depois dessa ligação dela, que eu falei, não vai ser hoje não, menina. Estou sentindo de vez em quando. Mentira pura que foi de 3,3 centímetros, 3 em 3, de 3 em 3 minutos. Então, 4 horas da tarde. E toma, ele dou. E aí eu tinha falado com meu marido, ele disse, não vai ser agora não. Né? Acho que ele viu a minha cara, que ele disse comigo, ele não acreditou que eu ia ter o bebê naquele dia, porque ele viu a minha cara limpa, né, de não sentir nada. Resumindo, tudo resumindo. Aí eu fui e falei com ele, eu falei assim, não vou andar mais pra cima e pra baixo porque eu tô cansada. Já tô sentindo esgotada, eu vou pra dentro de casa, dentro do quarto, né? Eu já tinha arrumado tudo do bebê, só que o meu guarda-roupa faltou arrumar e era a única coisa que, assim, eu queria que deixasse arrumado, que tava faltando arrumar pra mim quando tivesse que ter o bebê, não tivesse que estar precisando de alguém arrumar. Fui lá e falei assim, enquanto eu tô sentindo essa dor de 33 minutos, quando a contração vir, eu paro. E aí, quando ela foi embora, pra me relaxar o cérebro, eu vou pegar e vou arrumar o guarda-roupa. Aí eu arrumava o guarda-roupa e marcava no relógio. Quando era de 3 em 3 minutos, ela voltava de novo. Eu sentava e aí esperava ela passar. Ou então eu fazia agachamento, ou dançava, fazia alguma coisa que fosse facilitar a minha vida de não sentir mais dor. Que eu tava sentindo desde 5 horas da manhã. Aí começou a ficar insuportavelmente. Começou a vir de 1 em 1 minuto. Eu digo, pronto, que esse menino vai nascer aqui agora. 6 horas da noite, eu tô indo pra lá e pra cá, arrumava meu guarda-roupa. Na hora que a contração vinha, eu parava, e depois levantava e ia arrumar o nosso pouquinho todo. E deu tempo pra arrumar todinho meu guarda-roupa, velho. Até hoje eu lembro, viu? Aí eu peguei e fui. Falei, não, eu falei com a avó dele. Esse aqui eu tô sentindo cólica. A mulher falou como se tinha essas coisas que eu não entendia nada, né, mãe? Da primeira viagem, eu falei com ela, eu tô sentindo umas cólicas. E essas cólicas, a mulher falou que quando tivesse 3 minutos, em 3 minutos, eu fosse pro hospital. Aí ela disse assim, então eu vou ter que ligar pra Val, pra ele te levar pro médico. Aí eu fui, liguei pra ele veio pra casa. E ele, mesmo assim, ele disse, eu vi na cara dele também, que ele disse assim comigo, que apostava que eu não ia ter a criança naquele dia. Ele disse comigo que ia me levar, ele disse que levou o bebê, me levou. Ele disse que me levou por levar, mas ele não acreditava que a criança ia nascer naquele dia. Tá. Chegando no hospital, ele foi e me levou, né? Chegando no hospital, aí o que acontece? Preparamos as coisinhas do bebê tudinho, colocamos dentro da mala do carro. E aí se picamos pro hospital, só eu, a avó dele e ele. Daí, chegando no hospital, o médico foi ver quanto eu estava de dilatação. Por eu sofrer tanto durante o dia fazendo agachamento, fazendo exercício, se esgotando toda, eu achei que eu fosse estar no mínimo com 8 centímetros de dilatação. No mínimo. Para não dizer com 10, porque eu achava que a criança já estava para nascer de tanta dor que dói mesmo. Aí eu peguei, fui. O médico foi para fazer a dilatação, a minha bolsa não estourou hora nenhuma, eu não vi minha bolsa estourar. E lá, só lá no hospital, na hora de ver na hora que ele foi ver quanto eu tava de dilatação, foi que o meu tampão mucoso terminou de sair. Que aqui no banheiro só saiu um pouquinho assim, uma semana antes. Daí, ele falou comigo que eu estava, sabe com quanto de dilatação? Com 2 centímetros de dilatação. Exatamente 2 centímetros de dilatação. Eu não acreditei. Daí ele me disse que eu estava com 2 centímetros de dilatação e que eu ia ficar internada, que eles internam com 2 centímetros de dilatação. E na hora que eu fui para ser internada, tava eu, a minha avó dele e o meu marido. Eu pensei que eles iam deixar o meu marido assistir, até porque antes a gente não procurou saber de nada, porque achava que ele poderia entrar na hora e assistir o parto. E eu também queria muito que ele assistisse o parto, pois ele pegou a sacola da mão do meu marido, do bebê, e disse comigo, eu vou ter que pedir licença ao seu marido. Exatamente, foi essas palavras que ele disse com o... E eu já tinha visto esse médico antes, e foi o mesmo obstetra, eu até esqueci o nome, que me olhou antes
antes, que a gente acertou tudo, só não sabia que o marido não poderia assistir meu parto, né, que eu queria. Daí eu fiquei normal. Ele me internou com ela e quando chegou na sala não me deu roupa nenhuma, né? Pegou meus dados lá, já tinha feito o cadastro tudo, mas já tinha tudo na mão, na verdade. E aí eu entrei na sala. Quando eu fui entrar na sala, não tinha ninguém. Ninguém pra parir. Nada. Ninguém e nada. Daí eu comecei a sentir as dores de 1 minuto. Comecei a andar. No hospital tinha um espaço grandão assim, né? Deve ser pra pessoa fazer exercício, sei lá, nem procurei saber. No quarto onde eu ia ficar, eu tive meu bebê na cama, não foi naquele negócio que bota a perna assim, que eu achava que ia parir assim. Aí eu peguei e fiquei, só eu e a avó dele. Botei música, eu tava com crédito no celular, se eu não me engano. Eu botei música pra me dançar, eu dancei, eu agachei. Eu me esforcei de tudo quanto é jeito. Gente, de tudo quanto é jeito, eu me esforcei pra essa criança sair. E nada disso aí. E aí os médicos sumiram. Ficou só eu e a avó dele no quarto. Até próximo de eu ter a minha criança. Só que antes disso, eu fui 2 vezes, né? Porque eu fiquei preocupada. Todo mundo sumiu e o médico só disse, na hora que você ter a criança, a gente já sabe o horário, alguma coisa assim que ele falou desse tipo. Peguei, ficamos lá, né, fazendo exercício. E nisso foi dando 10 horas da noite. A gente não tomou café, não tomou água, nem a avó dele. E eu me preocupei, mas ao mesmo tempo eu fiquei normal. Eu não queria fazer a momento nenhum eu queria ter o meu bebê cesáreo. De jeito nenhum, nem me falasse em cesáreo naquela hora que eu ia morrer. Aí o que acontece? A gente ficou esperando a hora da criança nascer e aí foi dando 11 horas da noite e nada, nem médico, nem nada. Quando deu meia-noite mais ou menos, assim, que eu cansei de fazer exercício, eu fiquei rodando lá, né, nesse espaço que tem lá, um quadrado, peguei, sentei em cadeira de roda, para descansar a cólica. Depois eu picava o pau, descendo e subindo ao quadrado todinho e fazendo agachamentos, escalando, me esticava de todo qualquer modo que eu pudesse, para essa criança dilatar mais rápido. E aí, quando deu mais ou menos, acho que foi meia-noite, eu fui lá e disse, não, vou ter que chamar a médica, porque parece que eu tô abandonada aqui. Já comecei a ficar alucinada. Chamei a médica e perguntei, moça, tem como me olhar? Aqui eu nem sei quem era, que médica era, que o plantão acho que já tava até trocando. Tem como me olhar quando eu tô de dilatação, só que eu tinha visto ela com o meu médico mais cedo, né? E ele continuou no hospital. A mulher olhou. E sabe quanto eu fui estar de dilatação? Gente, eu não acreditei. 4 de dilatação. 4. Eu corri o dia inteiro. Fiz exercício o dia inteiro. Fiz tudo que pudesse o dia inteiro para essa criança ser dilatada rápida. E quando eu fui ver, foi 4. Exatamente 4. E eu não acreditei. Eu disse, pronto, que esse menino só vai nascer depois de amanhã, ou então eles vão querer fazer cesárea em mim. Esperei, toma ele fazer esses exercícios de novo, contínuo, com mais força, e botava força. Eu não sei se eu botava força errada ou se eu sei que eu botava força do jeito que eu pudesse, porque eu queria ser aliviada. E aí, menina, não, quando foi, acho que 1 hora da manhã, mais ou menos, estávamos lá no quarto, né? Eu peguei, vou deitar pra dormir porque eu não aguento mais. Fui de vestido, né, que nem me falaram o tipo de roupa que era pra mim, né, e aí eu fui de vestido, o vestido veio parar aqui, ó, sem brincadeira nenhuma, aqui, eu sem sutiã, sem caçola, sem nada, gente, eu me desesperei tanto que eu deixava a roupa aqui, ó, porque eu achava que o menino ia cair. Eu fui no banheiro sozinha, deu vontade de ir no banheiro, fui no banheiro sozinha, e aí a avó do meu marido, eu pensei que não tinha problema, usar o banheiro normal. E aí ela falou comigo que era pra tomar cuidado, que qualquer momento a criança poderia escorregar e cair. E até machucar o bebê. Aí eu fiquei mais, assim, acesa ainda e querendo que o bebê saísse logo. E aí eu me esforçava, né? Fazia alguma coisa que eu achasse que fosse dar certo pra mim, porque já tava ficando insuportavelmente mesmo, eu não conseguia nem respirar, entendeu? Aí o que acontece? Eu peguei, 1 hora da manhã, mais ou menos, chegou uma menina grávida e com dores para parir. E daí eu se esforçava de tudo quanto é jeito. Ela é até minha amiga hoje, gente. A menina virou minha amiga, eu nem conhecia. Eu falei, gente, chegou alguém aqui. Antes disso, da menina chegar, o médico foi e falou assim comigo. Passou na sala, olhou pra minha cara e falou assim, o que fez o meu parto. Você tem quantos anos? Aí eu falei, 26.
Aí ele me olhou assim e saiu. Ele e um outro amigo. Eu acho que na mente dele, que na verdade ele falou depois, que ele disse que essa menina não vai conseguir botar esse menino pra fora, não. Ele disse que achava que eu era uma criança, né? Aí, menina do céu, eu gritei de todo o jeito. E não passava pela minha cabeça que tinha outras mamães que tiveram filho e que estava lá do outro lado. Eu sei que a madrugada inteira eu me desesperei, porque chegou uma hora que eu não consegui respirar mais. De verdade, faltou fôlego. Aí o médico chegou pra mim, depois que perguntou quanto eu tinha de idade. Essa menina chegou 1 hora da manhã. O outro médico que me mediu a minha dilatação de primeiro e falou assim comigo: olha, tem uma menina que está chegando aí e ela vai ter um menino primeiro do que você. Pra que ele foi falar isso comigo? Foi a mesma coisa de dizer: tu vai fazer cesáreo, quase. E aí, menina, eu me desesperei. Comecei a gritar. E gritava de um lado, e dizia que eu estava abandonada, e chamava a Caleb. Ei, Caleb, venha, Caleb, sai, Caleb, Caleb, sua noiva chegou, Caleb. Nisso a menina chegou e ficou lá falando, sentindo as dores dela, coitada, pra ter um neném. E o médico, ele já sabia que eu ia ter o bebê naquele horário. Ele já sabia o horário que eu ia ter o meu bebê. Só que como eu não sabia, e como ele tinha dito isso pra mim, foi uma ameaça. Tipo, ele falou isso comigo e me deixou com medo mais ainda. Me desesperou, porque eu fiquei calada. Outra coisa, eu fiquei calada em casa e no hospital até essa menina chegar. Eu não dava um ai, eu não conversava com ninguém, eu não dava um pio. Ficava calada só sentindo as minhas dores, só sentindo as minhas dores. Daí, essa menina chegou, me desesperei, começando a gritar Caleb. Os médicos tinham sumiram todo mundo. Na hora que essa menina chegou, eu já tava sozinha. Mas de vez em quando passava um médico, depois sumiu todo mundo. Parecia que eles foram dormir e largou a gente lá. E eu comecei a dizer que a gente estava abandonado. Só que, quando essa menina chegou, ela chegou com a mãe dela. A mãe dela começou a conversar comigo, né, pra me consolar, né, daquilo que eu tava passando. E a menina ficou lá com a ajuda da mãe dela. Quando a menina teve o filho dela, filho, eu vi foi coisa. Eu vi foi coisa. Eu comecei a gritar e os médicos, na hora que ela foi pra ter criança, os médicos vieram tudo. E eu fiquei no meu canto sozinha, tipo, excluída, vamos supor assim, né? Que tudo aquilo que estava acontecendo pra mim, eu estava abandonada. Mas só por causa da dor, que eu estava esgotada. Eu sequei porque eu parei de comer cedo. E eu perguntei à menina se eu poderia beber água, ela disse que não. Aí, assim, eu fiquei muito chateada por isso, porque, tipo assim, que ela me explicasse, né, que fosse ser, por causa que se eu pudesse fazer, se precisasse fazer cesárea, pra mim não fazer o cesárea. Pra mim, tá sem beber água, senão não ia poder fazer o cesárea. Só que ninguém me explicou. E aí essa menina teve esse bebê e todo mundo foi ajudar. Eu peguei, isso já era quase 4 horas da manhã. E comecei a ficar exoberada de medo. Exoberada. Eu nem sei que significado tem essa palavra que vem na minha cabeça aqui agora, mas eu fiquei com muito medo. E o meu maior medo foi de fazer cesárea, porque a hora nenhuma eu queria fazer cesárea. Eu pensava assim comigo, se Deus fez a mulher para ter o parto normal, é porque a gente somos capazes. Então eu quero ter o meu bebê normal. E eu ficava com medo de eu ter cesárea e morrer no parto cesárea. Daí, essa menina teve o bebê, e aí quando ela teve o bebê, a mãe dela veio me ajudar. Me ensinando, né? Bota a mão aqui, bota a força. Quando a dor vir, você bota a força. Sabe o que os médicos fizeram? Eles não olharam se eu estava tomando soro, que assim que a menina chegou, eles botaram soro em mim, furaram a veia, o sangue quente, né? Eles botaram soro em mim. Só que eu não conseguia mais ficar quieta no canto, no lugar. Eu já tava ficando sem respirar, sem respiração. Eu queria fazer alguma coisa que pudesse fazer com que eu somente respirasse. Porque a dor tava tão grande, né? Dói muito mesmo, sabe? Que é uma dor insuportável. É a dor do parto. Aí eu peguei e saía, e o meu soro ficou fechado. E aí o que acontece? Eu fiquei mais fraca ainda. E para acabar de completar, os médicos teve a capacidade de colocar injeção, aquela injeção de quando a contração é para vir mais rápido. Ele foi lá e aplicou essa injeção no meu soro. Que, gente, eu vi a hora de eu morrer. De verdade. A dor veio parar no joelho. De verdade. Gente, uma dor inexplicável. A gente supera porque depois que a gente vira mãe, a gente olha que valeu a pena. Mas é uma dor que, avião, eu não sei nem explicar que dor é essa. Mas daí essa dor começou a vir pelo meu joelho, né? E eu comecei a perder as forças, eu fiquei sem força. Teve uma hora que eu disse não, já era uma vez eu, entendeu?
eu achei, acabou, Priscila, eu não vou aguentar mais, daqui eu vou morrer. Daqui eu vou morrer. E os médicos falaram comigo, você vai botar força. Você vai ter que botar força pra essa criança nascer, porque senão você vai ter que fazer cesárea. Ou minto, antes de ele falar isso, a mulher foi me dando a força, né? Ele falou que era pra me botar força. Aí a mãe da menina começou a me dar força, né? Me ajudar e pegou na minha mão. Aí os médicos veio, depois dessa insuportável dor de injeção. O médico virou pra mim e falou assim, ó. Ou você vai matar o seu filho, ou você vai botar força e essa criança vai nascer. Gente, foi muito grosso pra mim aquilo, ouvir aquilo. E eu nem esperei ele terminar de falar. Mas, assim, antes de eu terminar de falar, valeu super a pena ele ser grosso comigo, porque senão não ia dar certo nada comigo, nada mesmo. Isso no dia 22, já, 22, 5 horas da manhã, 22 de abril de 2019, às 5 horas da manhã. E ele virou para mim e disse, você sabia que é bíblico a mulher sentir dor no parto? E aí repetiu, ou você vai botar força e vai ter essa criança, né? E eu peguei, não esperei nem ele terminar de falar. Botei as mãos aqui, ele falou com a mãe da menina, solta a mão dela aí. E botou a minha mão aqui e aqui. Quando ele tava terminando de falar, gente, veio 3 forças do céu. Eu vi a mão de Deus, porque eu vi horas assim, de olhar assim pra mim e dizer, acabou, Priscila, acabou, você não vai existir mais, você vai morrer. Mas graças a Deus, veio uma força do céu tão grande, que não foi força minha, gente. De verdade, não foi minha força, foi a força de Deus. Pegou e botei a mão de um lado, a mão do outro, e o médico falando, e aí veio essa força. De verdade, não sei de onde veio, foi de Deus que veio essa força. Na verdade, eu sei, né? Foi de Deus. Eu sei que foi de Deus essa força. E aí deu 3, aí eu peguei e veio 3 forças. Uma criança saiu, quando eu vi que a criança saiu, peguei bem mais 2 forças. Aí pronto. Menina, o alívio, a criança saiu. O alívio. Eu fiquei tão esgotada, sei lá, tão fraca, vamos supor isso, que, assim, na hora que a criança nasceu, eles botaram aqui em cima de mim. E eu nem quis olhar pro bebê. Nem quis olhar, eu falei assim, só pensei assim comigo. Ai, que alívio. Descansei. Aí, eu falei assim, comigo mesmo. Ah, eu não vou nem fazer questão de olhar agora. Porque daqui a pouco eu vou ver ele mesmo. Deixa lá. E olhando assim pro alto. Sabe? Depois, eu nem vi o rostinho do meu bebê. Pegou o bebê e botou na balança. Quando botou na balança, foi que eu vi ele chorando. E me olhando assim. Toda com carinha de fofinho, meu Deus. Aí, gente, acabou. Acabou dor. Acabou tudo que era ruim naquele momento. Acabou. Quando a criança sai, é a melhor hora do planeta. De verdade, gente. Foi um alívio quando a criança saiu. Acabou dor, acabou tudo, eu não sentia mais nada. Depois disso, que a criança nasceu, né, eles pegaram, arrumaram meu bebê e deram pra avó dele. Daí eu não vi mais. Foi 2 horas sem ver o meu bebê. Depois que eu tive a criança, eu fiquei 2 horas sem ver o meu bebê. E porque, na verdade, eu não contei antes, mas eu levei um corte, né? Precisou fazer um corte em mim pra criança nascer. Porque mesmo eu botando tudo aquilo de força, ainda precisou levar um corte na minha perna pra meter a criança. E daí o bebê nasceu acho com 2 quilos, 250 gramas, né? Grande, pra mim que sou pequena. E é isso, ele nasceu com 250 gramas, né? Eu fiquei 2 horas sendo costurada aqui, parecia que tava costurando tecido. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei com o médico, como é que vocês estão costurando o que? Ainda não acaba, não? É 2 pontos. Eu escutava ele falando 2 pontos daqui, 2 pontos daquela, mais 2 aqui, mais 2 cá. Eu digo, eita, poxa, tá furando, tá costurando onde aí, moça? Aí ele foi lá e me explicou que tinha que isso, tinha que aquilo, fez as explicações lá de que a pessoa tem que ser costurada pra fechar tudo bonitinho, né? E aí, pronto. Depois disso eu fui para amamentar meu bebê. E aí eu dei o primeiro leite, ele é inexplicável. A gente cria um amor imenso, não tem palavra para o amor que a gente cria pro nosso filho. É muito lindo, velho. E também eu fiz assim, depois que os médicos veio para mim, que eu tive criança, eu senti que foi um milagre que aconteceu na minha vida. Então eu fiquei agradecida
Tipo, eu agradecia toda hora a Deus, agradecia os médicos, eu via assim que a mão de Deus ensinou os médicos a cuidar da mulher na hora do parto. Eu vi a perfeição de Deus também, de verdade, e achei muito lindo o parto, por mais de todo o sofrimento que eu tive. Depois eu só tive palavra para agradecer. A minha boca só foi de agradecimento, achando tudo lindo, achando tudo perfeito. E agradecendo, agradecendo, só foi agradecer. E agradecer maiormente, porque eu sofri e Deus me deu força na hora de ter a criança. E eu venci aquilo ali. E é isso, né? Quando eu fui amamentar meu bebê, eu consegui ter leite na hora, né? Foi muito bom, muito bonito. E é isso aí. Meu bebê nasceu, estamos felizes, estamos aqui. Esse foi o meu relato de parto. Voltamos para casa no dia 22 mesmo, né? Com 24 horas depois nós foram liberados, tivemos alta e viemos para casa. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí do vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.